Olá, a virtude dessa semana é a laboriosidade. Labor vem da palavra trabalho. Aliás, labor, que do latim significa trabalho. Então, laboriosidade se envolve tudo isso que exige esforço da gente para produzir algo. Pode ser o trabalho doméstico, o trabalho de ajudar em casa, o trabalho do estudo, tá? Mas vamos falar um pouquinho do estudo e do trabalho como um todo. Primeira ideia é a ideia do empreender. O que nos motiva a fazer um empreendimento, um trabalho ou um estudo, etc. É importante analisar a finalidade, porque a retidão da intenção do que a gente faz define muitas vezes o que a gente está fazendo. Tem uma historinha famosa, né? Que estava construindo uma catedral, 3 pedreiros quebrando pedras e tal, carregando para fazer uma catedral gigante, né? Idade Média. E aí perguntaram para o primeiro: o que você está fazendo? Ele falou: você não está vendo? Eu estou quebrando pedra. Aí perguntaram para o segundo: e você, o que você está fazendo? Eu estou ganhando o sustento da minha família. E perguntaram para o terceiro: o que você está fazendo? Estou construindo uma catedral. Você percebe? São o mesmo trabalho, só que a intenção de cada um, a visão de cada um é totalmente diferente. Então pense, você está fazendo o que no seu trabalho? Né? Como é que você faz o seu trabalho? Esse trabalho tem que ser bem feito, bem acabado, né? Ter as virtudes humanas no trabalho. Então, pensar se você vive essas virtudes. Muitas vezes a gente se queixa, né? Então falta a virtude da fortaleza. Muitas vezes a gente atrasa, deixa para depois a virtude da diligência, né? Contrário da preguiça. Muitas vezes a gente faz marretado, né? Só para despachar. Então falta assim a própria fortaleza, mas a própria prudência, né? De pensar no que fazer, pensar no prazo para fazer. Então, as virtudes humanas, o estudo, mais importante do que aprender conteúdos, o estudo serve para a gente exercitar as virtudes. Né? A educação dos filhos, além de você fazer uma obra importantíssima, né, formando pessoas, ela também nos ajuda a formar as virtudes. Então, se você não tem intencionalidade de melhorar em algo, é porque você não está lutando por adquirir virtudes. Por isso que tanta gente fala de virtudes aqui, para que a gente viva. Depois eu marquei aqui a ideia dos problemas, né? Os problemas que a gente tem. A primeira ideia são dos critérios. O que é uma coisa bem feita? Né? Pergunta para a sua professora, para o seu professor, né? O que é um trabalho bem feito, bem acabado? Aquele trabalho que você fica feliz de apresentar ele, né? Você sabe que você pensou nos detalhes, você acabou cada coisa, você entregou no prazo, você fez caprichado, você fez da melhor maneira. E a melhor maneira de fazer isso é oferecendo por alguém. Pode ser oferecer para os seus pais, pode ser oferecer para Deus, né? Ou oferecer, no seu caso, para si próprio, com relação a eu quero melhorar para ser um bom profissional, um bom trabalhador. Né? Tudo isso não é da noite para o dia que acontece. Então, a primeira ideia, quais são os motivos, como a gente falou no início, né? Depois, os critérios que eu falei, bem feito, mal feito, meios para fazer, o que nós precisamos. Depois, saber cumprir com autonomia, né? Essa é uma outra ideia que eu gostaria que vocês pensassem. Saber acabar o trabalho por conta própria. Muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? Às vezes isso é meio natural. O ser humano não é autossuficiente para tudo. Mas quanto mais autonomia a gente tiver, melhor vai ser o nosso trabalho. Quer dizer, melhor a gente vai ser capaz de trabalhar. Uma pessoa adulta, uma pessoa madura, o que é? Aquela pessoa que tem autonomia para se virar, para fazer o que tem que fazer. Outro dia o meu netinho falou: o que é se virar? Eu falei: se virar é ser capaz de fazer as coisas sozinhos. Tomar banho sozinho, escovar os dentes sozinho, trocar de roupa sozinho. Né? Você vai aprendendo isso ao longo do tempo. Com relação ao trabalho profissional, é a mesma coisa. Está cansado de ver profissional incompetente em todas as áreas. Por quê? Por uma falta de diligência, de trabalho bem feito, de laboriosidade durante os estudos.
Às vezes é uma falta de diligência dos próprios professores, de ensinar bem, de exigir bastante. E dos pais também a mesma coisa. Os pais fazem tudo para os filhos não aprendem. Né? Outro dia o Cortella estava contando a história de uma sobrinha dele que foi fazer faculdade fora. Olha, tio, já aprendi a cozinhar. Ah, é? Você já sabe cozinhar? O que você sabe cozinhar? Eu sei fazer miojo. Aí ele falou, você está brincando? Não, é verdade, eu sei mesmo. Eu falei, pô, cozinhar miojo? Miojo qualquer criança cozinha. Então aprender a cozinhar de verdade, fazer todos os tipos de pratos, etc. E para isso requer treino, requer fazer e refazer. Né? Então todos os trabalhos, eles são dignos, todos os trabalhos honestos servem para a gente se santificar, para a gente ser melhor. E todos os trabalhos exigem virtudes. Então, só para concluir, o trabalho, a gente pode santificar o trabalho, ou seja, fazer um trabalho bem feito, com virtudes humanas. A gente pode se santificar no trabalho, através dessa maneira do bem feito, com as virtudes humanas. A gente pode santificar os outros com o nosso trabalho, fazendo um trabalho de serviço, um trabalho bem feito, um trabalho acabado. Né? Tem uma regrinha da caridade, que é a maior das virtudes, que é a seguinte: quando você tiver acabado o seu trabalho, ajuda o seu colega com tal naturalidade que nem ele perceba que você está fazendo mais do que você em justiça deve. Ou seja, ajuda sem esperar agradecimento, sem nada. Isso é caridade, isso é fazer por amor. E quando a gente aprende a fazer assim, a gente começa a se sentir feliz, se sentir útil, né? Sentir que o nosso trabalho ajuda as pessoas. Então vamos pensar na virtude da laboriosidade essa semana, tá? Como é que está sendo o trabalho? A gente está voltando agora para as aulas, tá certo? Né? Vai voltar à rotina normal, é pegar firme desde o começo, é revisar o que ficou para trás, né? E que a gente vai aprendendo, né? A gente não vai só passando de ano, tá bom? Até a próxima, gente!